Bom dia, bom dia. Vamos chegando. Bom dia, Maf, tudo bem? Seja bem-vindo, vamos chegando, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Bom dia, Samuca. Hoje o nosso tema é tão interessante, vamos falar sobre a cultura da paz. Cultura da paz. Aquela paz que a gente tanto deseja, mas será que é essa paz? Bom dia, Dedê. Será que é essa paz que a gente está construindo nos nossos corações, né? Então, nós vamos falar um pouco sobre isso. E eu tenho boas notícias. Na semana passada, participei de um seminário na OAB Barro Preto, que me deixou assim muito feliz. Aí eu falei, eu tenho que falar sobre isso, né, para mais pessoas, porque encheu meu coração assim de esperança, de ver que tem uma nova época realmente chegando, uma nova era com pessoas que estão muito interessadas, né? Bom dia, Aline, seja bem-vinda. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Vamos chegando. Vamos falar aí sobre cultura de paz. E a paz, gente, onde que a paz começa? Para quem tá aqui. Onde vocês acham? Ô, Lulu, que saudade. Bom dia, seja bem-vinda. Onde que a paz começa, gente? Quem quiser ir respondendo aí, pra gente já ir interagindo, pra gente já ir aquecendo, né? Bom dia, que bom, tava com saudade dos nossos bate-papos matinais, das nossas lives, que bom estar aqui com vocês. O ano passou tão rápido, aconteceram tantas coisas, vamos voltar a conversar mais, né? E hoje eu venho aí com boas notícias, pelo menos para mim foram boas, assim, aqueceu o meu coração. Então eu vim e falei, eu preciso compartilhar isso, a gente precisa saber das boas práticas, porque isso reforça, né, no nosso coração aquele caminho pacífico, aquele caminho daquela terra que a gente deseja, né? Bom dia, Nádia, seja bem-vinda, que bom ter vocês aqui. Gente, ninguém me respondeu ainda, onde que a paz começa? Onde que a paz começa, meus amores? Onde que a paz começa? Bom dia, Lilian, seja bem-vinda. A paz começa no equilíbrio, seu interior, muito bom. Bom dia, muito bom. Bom dia, Cristine. A paz começa com cada um de nós. Bom dia, Fabíola, é isso mesmo, Samuel. Isso mesmo, o equilíbrio, a paz começa em nós, Lilian, é exatamente isso, gente, a paz começa comigo, a paz começa comigo, e assim, ter uma cultura de paz não significa que nós não vamos ter conflito, que a gente não vai sentir raiva, isso é inerente ao ser humano, onde tem pessoas, onde tem humanos, é óbvio que vai ter conflito, né? E isso não quer dizer que o conflito não possa ser mitigado. Bom dia, Vilca! Bom dia! Ter conflito é inerente ao ser humano, né? O pessoal lá do primeiro seminário da advocacia contemporânea da OAB Barro Preto, que eu estive na sexta-feira, a advocacia multiportas, que eu vou tirar o chapéu para eles, porque eu fiquei muito impressionada com o que eu vi e ouvi, e isso que eu queria compartilhar com vocês. Eles falaram o seguinte, onde tem ser humano, tem treta. Ah, que bom, Vilca, que você está aqui conosco. Por quê, gente? Porque nós temos opiniões diferentes, nós temos olhares diferentes, a gente vem de sistemas diferentes. E tá tudo certo, eu não tenho que pensar igual a Vilca, eu não tenho que pensar igual a Vanúzia, eu não tenho que pensar igual a Samuel, igual a Cris. Eu posso pensar diferente, né? A Aline não tem que pensar como eu penso. Mas, do meu ponto de vista para o ponto de vista do outro, é lógico que tem um ponto em comum.
Mas às vezes eu penso que é só o meu ponto de vista que vale. Às vezes eu estou tão preso ao ego que eu não invalido o ponto de vista do outro. Eu invalido, né? Como se a minha fala, o meu jeito de ver fosse o único certo, né? E a gente sabe que isso realmente inviabiliza uma cultura de paz, né? Teve uma coisa que me chamou muita atenção, que talvez vocês não saibam, porque eu também não sabia. Nós temos 84 milhões de processos tramitando na justiça. Gente, 84 milhões no Brasil. Nós somos 213 milhões de pessoas no Brasil. Então, isso quer dizer, a cada 3 pessoas, né? É isso. Para cada 3 pessoas, 2 pessoas, né? Uma pessoa e tanto, está com o processo tramitando. Isso, gente, é um número muito elevado. É mais do que 1/3 da população, né? Está com alguma demanda judicial. Então, o que isso quer dizer? A nossa sociedade está adoecida. Vai ficar gravada, vai sim. A nossa sociedade, nós estamos adoecidos, nós não conseguimos conversar, nós não conseguimos conciliar os nossos interesses. Isso é muito sério. E outra coisa, outro dado, que a maioria desses processos, a grande maioria desses processos, que a gente pode pensar, mas André, isso aí é um processo empresarial, isso aí é processo trabalhista. Não, gente, é processo da vara de família, né? Aqui são questões familiares. A grande maioria desses processos acontecem com sangue, é família, né? São casais. Então, onde que eu deixo de ver, eu vou ficar até emocionada falando isso, a luz do outro, né? Porque se eu sou família, né? Mesmo que seja marido, que não tem o sangue ali, mas é família, né? A gente sabe que quando a gente se une a uma pessoa, ela se torna, né, sistemicamente, na visão sistêmica, que é a visão que eu trabalho nas constelações, ela se torna meu parente, minha família, né? E ali é como se o outro apagasse a luz de uma tal forma, para mim, minha forma de ver, e também a minha luz se apagasse para o outro de uma tal forma que eu não conseguisse ver mais nenhuma faísca, né? E ali eu precisasse de um terceiro para arbitrar pra gente, porque a gente não consegue mais se falar. Olha como isso é sério, né? Olha como isso é sério. E muitas falas, porque lá tinha desembargadores, juízes, né? Muitas pessoas da defensoria pública, muitos advogados, eles falaram assim, que muitas pessoas falam mesmo pro juiz. O juiz fala, mas e aí, né? Não, eu vim aqui para você resolver para mim. Eu quero que você resolva para mim. Como assim? Como que a gente delega, né, as nossas vidas ao outro e às vezes a gente não tem o resultado esperado? Tem um advogado, Howard Zehr, ele começou a perceber que ele ganhava as causas, e aí quando ele ia falar, ganhamos, as famílias estavam tão devastadas, que elas não comemoravam. Por quê? Porque ali tinha anos de sofrimento, né? É uma penitência, né, de um contra o outro, porque isso desgasta a gente emocionalmente, financeiramente, energeticamente. Isso nos dá um racha, né? Isso nos consome, gente. Isso tem um custo, e não é só o custo financeiro, né? Então, e aí ele ficou sentindo assim, eu estudei para isso, eu tô trabalhando para isso, é isso mesmo que eu quero. E ele é o pai da advocacia, né, da justiça restaurativa. Ele resolveu fazer de uma nova forma. Dessa forma que eu não faço mais, porque isso não está me levando a nada, eu fico desgastado, eu vejo as pessoas adoecendo, eu não vejo as pessoas felizes com os resultados, né? Então, que é isso? Que bênção que eu estou trazendo com o meu trabalho? Qual é a minha colaboração para o mundo? Então, eu não vim aqui para falar sobre advocacia, eu não sou advogada. Eu vim aqui para falar sobre a cultura de paz,
né? E eu trouxe esses números aqui só para lembrar pra gente de que nós estamos adoecidos emocionalmente. Nós precisamos pedir ajuda, né? Para psicólogos, para terapeutas, para sacerdotes, né? Para o padre da minha paróquia, se é a pessoa que eu confio, para o pastor da minha igreja, para o meu melhor amigo, a minha melhor amiga. Porque às vezes é pesado para a gente sozinho. Eu preciso buscar uma comunicação não violenta. Eu preciso olhar para mim e ver por que eu estou tão implicado com o outro. Será que tem um ponto ali em comum, né? Onde nós dois possamos ganhar, né? Não só eu ganhar, porque às vezes eu tô com raiva do outro e eu quero tirar tudo. Teve um advogado que falou lá, que eu achei brilhante a fala dele, que ele fala assim: eu fiquei cansado, eu estou cansado de ser arma para cliente, porque o cliente fala assim: você vai ver, eu vou colocar meu advogado na sua cola, meu advogado vai tirar tudo de você, vai tirar até a sua cueca, né? Então, ele fala assim: poxa, eu não estudei para isso, para ser contra o outro, para ficar contra o outro, né? Eu quero uma relação ganha-ganha. Eu quero que seja bom para o meu cliente, claro que sim, mas que seja bom para o outro também, que eu não quero arrasar a vida do outro, deixar a vida do outro um deserto devastado. Só a demanda, gente, o conflito, já é algo que nos consome, né? Então, o que eu posso fazer, né, na minha vida, né, na vida dos que estão próximos a mim, para que eu traga uma cultura de paz? Como que está sendo a minha comunicação comigo e com o outro? A paz começa comigo, né? Será que eu tenho que impor sempre o meu ponto de vista, né? Eu estou me trabalhando, eu quero ganhar e eu quero que o outro ganhe também. Eu quero que tenha relação de equilíbrio, de uma troca justa, ou eu quero ganhar todas as vezes? Porque a boca fala do que o coração tá cheio, né? Do que o nosso coração tá cheio? O que a gente tá carregando, né? Na nossa alma, no nosso íntimo, sabe? É importante, porque a gente pode pensar assim: ai, Andréia, eu não tenho nada a ver com isso. Como não? Como não? A nossa casa é uma só, gente. Nós moramos na terra, né? Até onde eu sei, eu tô conversando aqui só com terráqueos, né? Todos nós estamos na mesma nave, no mesmo planeta. Não tem um plano B, que amanhã isso aqui tudo pega fogo, né? Que várias guerras implodam, guerras civis, né? Essa energia coletiva, porque não adianta falar: mas eu não tenho nada a ver com isso. Nós temos uma energia, um holopensene coletivo, que é a soma do meu pensamento com o seu, com o do outro, que nós todos estamos sujeitos a isso. Não tem, às vezes, um momento que você acordou bem, de repente vem uma tristeza, um mal-estar, você fala assim: uai, mas de onde que vem isso? E a gente não sabe, mas chegou pra gente. Às vezes não é nosso, né? Porque tem uma energia coletiva que reverbera. E às vezes a gente capta, sim, essa energia coletiva. Então, nós somos responsáveis, sim, por aquilo que a gente emana, né? A física quântica está falando o tempo todo. O que a gente pensa, isso acontece. O pensamento, ele tem poder, sim. Então, não é só achar: só o que eu faço na minha casa, né, só as minhas ações. Não, o que eu emano, o que eu sinto, isso também reverbera, né? Se às vezes eu tenho vontade de matar uma pessoa, eu estou reforçando esse campo coletivo de morte, de assassinato, né? Aí você fala: ai, André, mas isso mata? Não sei, porque às vezes soma o de um com o do outro, acaba acontecendo alguma coisa, sabe lá onde, né? Então, a gente precisa ter cuidado. Aquela frase do Pequeno Príncipe: você é responsável por aquilo que cativa, é muito sério, é muito sério. A gente, nós temos energia, nós somos co-criadores com a divindade, né? Nós não somos seres aleatórios, assim, que o que faz, o que pensa não tem consequência. Tudo tem consequência, né? Tem a lei de causa e efeito. Então a gente precisa estar conectado com a nossa vibração, né?
A Vanúzia colocou aqui: só quem vive o processo sabe o quão é sofrido e desgastante. Não pretendo ser estatística, mas tenho vivido uma situação assim que já se estende há mais de 10 anos. Então, gente, ô Vanúzia, já que você falou, vou pegar aqui seu exemplo. A Vanúzia é minha prima, eu vou pedir licença para ela. Ela está no processo de separação há 10 anos. Quando terminar, né, que a gente, né, que Deus abençoe, que termine da melhor forma possível, vai ter algum ganhador e algum perdedor? Todos vão estar perdendo 10 anos. Olha o desgaste emocional, o desgaste energético. Não tem ganhador. Não tem como ter um ganhador de uma demanda tão desgastante, né? E eles têm filhos, então quer dizer, toda a família está envolvida nessa energia desgastante, né? Ela colocou assim: ontem conversei com Deus, basta, desejo a paz. O outro eu sinto muito por tamanha ausência de sabedoria. Tá vendo? A gente não pode escolher pelo outro, né? A gente só pode escolher por nós mesmos. E isso que eu tô falando aqui não quer dizer, eu não posso mais acionar a justiça, né? Eu não posso ir para arbitrariedade. Claro que não é isso, né, gente? Aqui nós estamos falando de um bom senso. Às vezes não tem mesmo uma negociação. Mas aqui eu tô falando de uma cultura de paz, de pacificação íntima. Obrigada, viu, Vanúzia, por ter trazido, porque é uma colaboração imensa, gigante, né? Com 10 anos, gente, num conflito desse, não tem ganhador e não tem ganhador. Todos estão perdendo, né? Todos estão perdendo. Então, é importante a gente prestar atenção o que a gente está vivenciando, o que a gente está emanando, né? E quais são as nossas escolhas. Porque a contenda pode chegar para mim, pode chegar para você, né? Nós não estamos livres de conflito, mas o que eu vou fazer com esse conflito? Eu vou deixar ele virar um abismo ou ele vai ser uma ponte para que eu refaça com o outro, né? E aqui eu não estou falando com nenhum senso de crítica nem nada. Eu estou falando com um senso de a gente buscar as oportunidades de trazer luz, de trazer a pacificação mesmo, sabe? Pode ser que não seja possível também, tá tudo certo. Mas eu tô falando de uma tentativa, que a gente possa realmente buscar em todas as nossas relações essa cultura de paz, e principalmente conosco, né? Porque quando o conflito ele é externo, ele aparece externamente, muitas vezes a gente está com um conflito interno, né? E isso eu vejo o tempo todo, porque nós temos muitos conflitos, gente, né? Tem partes nossas, tem uma parte minha que quer fazer uma coisa, outra parte que quer fazer outra, né? E a gente precisa conciliar internamente, porque senão o externo a gente não vai dar conta. Porque se a gente está com uma briga interna, imagina externamente, né? A Aline colocou assim: precisamos buscar acalmar os nossos corações. A impressão que tenho é que as pessoas estão se posicionando nos problemas, sentindo e consumindo nessa vibração. Perfeito. Se pararmos para buscar toda relação, isso né? A gente olhar para dentro, né? Porque a gente, às vezes, aquela raiva que eu tô interna, às vezes é de outra coisa. Às vezes é de uma coisa que eu queria fazer e eu não fiz, mas eu projeto aquilo no outro, entende? Aí o outro me dá uma cutucada, toda aquela raiva, aquela ira que estava aqui, eu canalizo para aquela relação. E isso acontece. Quantas vezes a gente faz isso e é de uma forma tão inconsciente, é por isso que a gente precisa ter autoconhecimento, né? A Vanus colocou: é necessário nos atentarmos uma energia que se torna alta periculosidade em nossas vidas. Obrigada, você, André, por levantar esse assunto. É muito importante, gente, é muito importante, né? A cultura da paz, a comunicação não violenta, porque às vezes a gente dá aquela arranhada já na fala, né? A nossa comunicação ainda é uma comunicação truncada, violenta, né? E olha que a comunicação, a fala é 7% da nossa comunicação. A comunicação verbal fala muito mais, né? As nossas sensações, o nosso olhar, o corpo, né? Às vezes o corpo tá tenso ali, e por mais que o outro, às vezes, não faça essa leitura racional, de uma forma intuitiva, a gente capta o tempo todo esse campo onde nós estamos inseridos, né? A Aline colocou: todas as pessoas têm conosco um bom momento, momentos que nos uniram a elas, que compartilhamos com elas. Essas lembranças são importantes para levar energia, buscar esses momentos nos equilibra. Perfeito,
perfeito. Em algum momento, talvez eu tenha amado aquela pessoa. Aí a gente pode falar assim, mas não é mais a pessoa que eu amei. Tá, mas às vezes não foi a pessoa que me enganou. Talvez eu projetei nela o que eu gostaria que ela fosse. Talvez eu vi naquela pessoa... Ei, Sandra, seja bem-vinda. Talvez eu vi na pessoa o que eu queria ver, entende? Talvez eu levantei as expectativas de acordo com o que eu gostaria que a pessoa fosse. E a gente faz isso, né? A gente faz isso o tempo todo. Não é muito comum falar assim, nossa, eu gostaria que você me fizesse feliz. Gente, olha que peso que a gente põe sobre os ombros do outro. E eu vou falar, se alguém fala isso pra mim, eu saio correndo, porque eu sou casada, né? Tudo, graças a Deus e tal. Mas se o Samuel falar assim, eu quero que você me faça feliz, meu filho, eu não dou conta não. Tem dia que eu não dou conta nem de me fazer feliz. Tem dia que eu não sei nem o que eu quero, se eu quero comer, se eu tô com fome, o que eu quero comer. Como é que eu vou dar conta de fazer isso pro outro? É impossível fazer o outro feliz. Não, você que se faça feliz, uai, né? A gente vai compartilhar a vida, nós vamos seguir juntos, mas te fazer feliz é tarefa sua. A minha tarefa é me fazer feliz. Não posso carregar isso por você, não, né? Você precisa saber o que você gosta, o que te faz feliz, quais são, né, os estudos, as coisas que você quer fazer para sua vida. Eu carregar a pecha de fazer o outro feliz, nem com filho, gente, né? Não dá, a gente pega umas demandas que são pesadas demais, sabe? Isso é impossível, né? Não dá para fazer isso. Então, só pra gente seguir aqui, que é muito importante, né? Então, eu fiquei super feliz de ver que na justiça, né, muitos profissionais, e não só advogados, tá, gente? Eu tô falando aqui de defensoria pública, eu tô falando de promotoria, eu tô falando, né, na defensoria, né, promotoria, e eu tô falando de desembargadores e de juízes que estão buscando a conciliação, a mediação, né, essa justiça que eles falam, advocacia contemporânea, humanizada, estratégica e multiportas. Então, assim, eu fiquei muito encantada com o que eu vi, né? E eu trouxe aqui uma fala de um filósofo, Huberto Holden, onde ele fala assim, o mundo externo é apenas o reflexo do nosso mundo interno. Se há tanto conflito fora, é porque há conflito dentro de nós, entre o que sentimos, pensamos e fazemos. Por isso, é impossível falar de paz coletiva sem falar da paz individual, da paz interior, né? As terapias, gente, as constelações, né? As técnicas, seja ela qual for, às vezes você gosta do reiki, às vezes você gosta da meditação, às vezes você gosta de uma caminhada, né? De cachoeira, não importa, né? Qual que é a sua pegada, né? Se seja ela física, energética, filosófica, né? Às vezes o seu momento de paz é quando você está lendo, mas vamos buscar a pacificação interna, porque quando eu estou em paz, eu estou emanando paz, eu estou levando essa paz para o mundo, sabe? A Dedê colocou aqui assim, o que me espanta mais, Andréia, é saber que a maioria dos conflitos são em família, muito triste isso. Pois é porque nós estamos adoecidos. Teve uma vez que eu escutei uma pessoa falando assim, por que a gente grita com o outro se a gente está tão perto, né? Porque às vezes quando a pessoa está discutindo, grita com o outro, as pessoas estão gritando. E não precisa, porque elas estão próximas, né? Tá no mesmo ambiente, geralmente. Mas é porque os corações estão distantes. Eu achei isso tão, assim, simbólico. Então, quando o coração está muito distante, eles não se ouvem. Aí a pessoa grita, né? Então, às vezes, a gente precisa estar com o coração mais próximo do outro. Embora, muitas vezes, eu não concorde. A gente não é obrigado a concordar. A gente não é obrigado a concordar com tudo. Nós somos diferentes e tá tudo certo nisso, né? A gente não pode sentir raiva? Claro que pode sentir raiva. O que a raiva é, gente? É um termômetro. Olha, tem uma coisa que está me incomodando, né? Olha para isso, resolva isso. A raiva não é para engolir, né? Pegar um copo d'água,
enfiar a raiva dentro da goela e engolir e deixar isso reverberar aqui dentro, te trazendo azia, te trazendo uma úlcera. Não é para isso. Mas a raiva também não é para eu pegar uma escopeta, uma espingarda e ir lá e atirar no outro. A raiva é para eu solucionar. E eu posso fazer isso de uma forma pacífica, né? Tá bom, raiva, eu já entendi o que você está querendo me dizer. Entendi, ok, eu vou resolver. E eu vou lá e resolvo da mesma forma que nós estamos conversando aqui, né? A raiva é só um termômetro. Quando a gente está com febre, a gente não, né, esquentou. Eu vou lá e coloco o termômetro para eu ver, né, qual é a minha temperatura interna, se eu preciso tomar ali um antitérmico. É a mesma coisa a raiva, né? A minha temperatura emocional subiu aqui, ó, tô com raiva. Só que a raiva, ela não é uma boa conselheira para a gente resolver na hora que aquilo tá fervilhando, entende? É a mesma coisa, na hora que a gente tá com febre, às vezes a gente não quer comer, a gente não dá conta de se alimentar, a gente não vai fazer uma corrida com febre. A gente espera melhorar, a gente se alimenta, a gente, né, faz um esporte depois. Talvez não seja o melhor momento para conversar, a gente deixa aquilo passar, mas a gente resolve, né? Não tô falando para engolir a raiva. Mas eu tô falando, é pra gente ter sabedoria, discernimento, pra gente resolver as nossas contendas sem formar abismos, né? Sem deixar aquilo se transformar em caos. É sobre isso, gente. A Aline colocou. E são nas diferenças que conseguimos enxergar outras possibilidades. Ali, Aline, perfeito. Eles falaram muito isso, que muitas vezes aquilo é uma oportunidade de crescimento, né? Aquilo vai nos levar para um outro ponto. Vamos aqui trazer agora para um campo empresarial, né? Para quem é empresário aí. Imagina, né? Se nós somos sócios, nós todos aqui somos sócios de uma empresa. E aí a gente tem um desacordo, né? Um desacordo societário, eu quero fazer uma coisa, vocês querem fazer outra e tal. A gente vai para a justiça e isso fica lá 10 anos pipocando. O que vai acontecer com essa empresa? Como um ser vivo, um organismo, que às vezes tem X famílias que dependem disso. Ela vai quebrar, né? Porque eu estou querendo puxar para um lado, vocês estão querendo puxar para o outro. Uma empresa não dá conta de ficar com o processo judicial para ver o que a gente vai fazer, qual que vai ser a gestão estratégica durante 10 anos, entende? Então, a gente precisa de celeridade nos processos, né? A Cris colocou aqui assim, muitas pessoas não conseguem se controlar, sim, muitas pessoas não conseguem. Por isso é que a gente precisa de autoconhecimento, porque senão eu saio atirando, não, às vezes estou falando de arma física, mas atirando impropérios, atirando injúria, atirando raiva. E a hora da raiva, às vezes a gente fala coisa que nem a gente acredita, que a gente não gostaria de ter falado. Mas depois que a palavra é dita, ela não volta atrás, né? Deixa eu ver o que a Sandra colocou aqui, ó. Eu falo com meus aluninhos de 7 anos nos conflitos. Pode sentir raiva. Pode sentir raiva? Eles logo dizem, não. Eu digo, pode. Isso mesmo, Sandra, que top. Eu sinto raiva, mas não pode bater, agredir. Vamos aprender a dialogar. Isso mesmo, é isso mesmo, né? É lícito sentir raiva. Nós somos humanos, gente. Aqui na cultura da paz, né? A gente não vai pregar, né? Em momento algum, deixar de ser humano, a gente se desumanizar, a gente nos robotizar, a gente automatizar. Muito pelo contrário, né? Hoje tem tanta tecnologia, nós precisamos de humanização, né? A gente precisa de olhar o outro no olho e falar assim, eu te vejo, eu te dou um lugar no meu coração, mas eu não concordo com você. Será que a gente pode buscar aqui um meio termo entre o que eu desejo e o que você deseja? Que fique equilibrado para mim e para você? Olha assim, eu até fiquei emocionada. Como que isso, eu acho que isso desmonta, né, aquela armadura, porque nós somos criados, gente, e isso eles estavam falando que há pouco tempo que as faculdades mudaram, que era assim, era guerreiro, né? Põe a armadura, pega suas armas e bora pra luta, né? Só que quem tá do outro lado é um humano, né? Tanto quanto eu e quanto você, né? Nós estamos brigando conosco, é a mesma raça, né? É o mesmo sangue. Então, não faz sentido nenhum a gente ir para a arena degladiar, né? Sendo que nós falamos, nós podemos nos comunicar, nós podemos chegar num ponto comum. Talvez eu cedo um pouco, você cede um pouco, mas que os nossos interesses
na maioria, assim, né, possam ser preservados, e principalmente a nossa energia, o nosso tempo, né, porque 10 anos de processo, por mais que tenha uma parte que possa se intitular vencedora, não sei realmente se tem aí algum vencedor, sabe? Eu penso que todos perdem, né? Então, nessas rodas, né, de mediação e de conciliação, e eu não estou falando só na parte jurídica, eu estou falando das nossas próprias vidas, a gente pode buscar o caminho da empatia e do diálogo, sabe? Isso é muito importante, né? A gente olhar, Leila, bom dia, a gente olhar pra gente, assim, o que eu quero realmente. Eu só quero fazer raiva no outro, porque tem gente que não quer resolver o problema. Tem gente que quer ficar ali, por quê? Porque às vezes é uma forma da pessoa ficar viva. Aí você fala assim, que André, como assim? A gente, né, já trabalha há algum tempo, né, com as constelações, com pessoas, e a gente vê isso. Que às vezes estar na briga é uma forma de manter algum tipo de relação, né? Ah, mas isso é patológico? Pode ser também, né? Mas tem gente que às vezes não quer resolver, né? Então, tem gente, né, para todo gosto, né? Tem gosto de tudo quanto é jeito. Mas aqui, o que eu queria trazer era isso, sabe? Que o nosso mundo, nós estamos profundamente interconectados. Totalmente, nós estamos interconectados. Tem uma teia invisível, nós todos somos tecelões, gente. Nós somos tecelões do nosso destino, né? E quando eu faço mal para o outro, eu estou fazendo mal para mim mesmo, porque eu estou conectada com o destino do outro. Quando nós estamos interligados o tempo todo, né? Então, que a gente pense nisso, né? Que a gente está criando o destino, nós estamos tecendo o nosso amanhã. O que eu estou tecendo? O que eu estou querendo tecer, né? O que eu quero? Qual que vai ser o meu legado? É um legado de guerra? É um legado de paz? É um legado de amor? Quais são as minhas escolhas? E para onde que essas escolhas vão me levar? Sabe? Será que eu tenho razão em tudo realmente? Será que eu sou tão assim um ser supremo que eu sei exatamente o que é bom para todo mundo o tempo todo? Né? Então eu tô falando assim pra gente, né, pensar, porque às vezes a gente precisa baixar a bola mesmo, né? Não sei vocês que estão aqui, porque quem tá aqui assistindo essa live até agora é porque nós já estamos aí na mesma vibração, porque senão você não estaria aqui, né? Você com certeza, a gente tá conectado, sim, a gente pensa como eu, então a gente tá aí na mesma vibração, mas é importante a gente levar isso também para os ambientes onde a gente está. Com a fala? Não, né? Com o exemplo. A palavra convence, mas o exemplo arrasta, né? Várias vezes na minha vida, né? E eu também cometo muitos erros, mas muitas pessoas falam assim, nossa, aquilo que você fez, aquilo que você falou, me tocou profundamente. Então, às vezes a gente pensa que não está sendo observado, nós estamos sendo observados o tempo todo. O tempo todo as pessoas estão nos observando, né? Então, o convite de hoje é: olhe para dentro. Busque ajuda se você precisar. Se você tiver aí um conflito interno muito grande, que você não estiver dando conta dele, né? Olhe, busque ajuda. Não tem problema nenhum. Ontem eu estava conversando com uma cliente e ela me falou assim: ai, mas eu sempre estou com problema emocional. Eu falei assim, nada, eu não sou forte. Eu falei, você não é? Você é muito forte, porque tem que ter coragem para buscar ajuda, gente. Tem que ter coragem, porque às vezes a gente fecha ali, ó, se tranca e vai para um processo, às vezes, de depressão, né, de automutilação. Então, buscar ajuda é sim sinônimo de coragem, de força, né? Nós não nascemos prontos, né? Então a gente precisa sim de ajuda, né? Uma pessoa é profissional de uma coisa, a outra é da outra, e a gente conecta, né? Você com seu saber, eu com o meu, tá tudo certo. Por isso é que tem profissões diferentes. Imagina se todo mundo só fizesse uma profissão, né? Aí sim, a gente não ia ter para onde correr, né? Então, permita-se compreender o conflito antes que ele vire um caos. Escolha a paz primeiro em você, né? Então, eu vou convidar todos vocês
a serem embaixadores da paz. Vamos ser embaixadores da paz. Uma das pessoas que estava lá nesse seminário é uma advogada da Justiça Restaurativa, eu não tô citando nomes aqui, porque senão eu posso cometer injustiça, gente, porque todos ali eu queria citar, porque eu fiquei encantada com o que eu vi, com o que eu ouvi. Mas ela falou assim que ela fez um curso na ONU, e nesse curso que ela fez na ONU, quem estava ministrando falou, olha, se você tem conflito com seu pai, com sua mãe, se você não resolveu isso ainda, você não vai ser um embaixador da paz. Você não dá conta. Então, nosso pai e nossa mãe são os nossos primeiros amores, né? E mesmo aquele pai, aquela mãe, né? Mas eu fui adotada, eu fui deixada para adoção e tal. Mas eles nos deram a vida, né? E aqui eu tô falando mesmo da constelação, da sistêmica, né? Que é o mote do meu trabalho principal. Então, quando a gente não trata dentro da gente, isso é muito difícil, a gente lidar com hierarquia no trabalho, tá? Muitas vezes a pessoa tá com problema de hierarquia, eu pergunto como é que é a relação com seu pai, com sua mãe, a pessoa, não, mas eu tô falando do meu trabalho, tô falando de coisa agora, né? De agora. Aí eu, não, vamos olhar para isso, né? E aí a gente vê lá atrás o que não ficou bem curado e tá reverberando, né? Então, vamos olhar para isso também. Se a gente tem conflito com o pai e com a mãe, possivelmente nós vamos ter muitos conflitos nas nossas relações. Porque se a gente não honra aqueles que nos deram a vida, quem que a gente vai honrar? Com quem que a gente vai conseguir, né, ter aí um equilíbrio, né, entre o dar e o receber? Deixa eu ver aqui que a Aline colocou. Os interesses e opiniões podem se completar. Isso. Ceder 50% muitas vezes significa ganhar 100%. Perfeito. Ganha tempo, momentos, relações. Meu pai falava isso demais. Muito bom, Aline, muito bom. Gente, às vezes a gente dá um passo para frente, para trás e ganha ali centenas de passos para frente, sabe? Então, que a gente exerça sabedoria, sabe? E a sua sabedoria de vida mesmo, a sabedoria do dia a dia, para que a gente viva melhor, sabe? Porque às vezes eu falar assim, mas agora fulano vai ver comigo, né? Às vezes eu estou só destilando uma raiva, né, de uma coisa que às vezes o outro realmente me contrariou, né? Mas às vezes nem foi a intenção do outro. Às vezes ele não fez aquilo contra mim, às vezes ele fez em favor dele, né? E tá tudo certo. A vida segue. E a gente às vezes ficar emaranhado aí, né, nessa dor, isso tem um custo altíssimo, né? Então que a gente saiba colocar aí na balança, né, na nossa balança imaginária, na balança da vida, né, que a gente faça essa projeção, o que vale a pena, né? Então eu espero que hoje nós saiamos daqui com muitos e muitos embaixadores e embaixadoras da paz, viu? Foi uma alegria conversar com vocês. Espero que faça sentido, e eu vou deixar essa live gravada. Se vocês, né, virem que pode interessar para alguém, envia lá a setinha, envia para a pessoa, porque eu acho que esse assunto é muito relevante, né? E eu acredito que às vezes é um toquezinho assim que vai trazer um insight para alguém, né? E pode mudar uma direção aí de uma vida, tá? Deixa eu ver, Vabla, você colocou aqui. Fiz 52 anos semana passada. Há 48 anos eu não vejo meu pai. De uns anos para cá temos tido contato. De certa forma percebo coisas melhores alinhadas na minha vida. Maravilha, maravilha. Olha que bênção, olha que bênção. É isso, né? O nosso pai e a nossa mãe sempre estarão em nós, gente. Não tem jeito, não tem para onde fugir, né? Nós somos metade de um, metade do outro. Foram duas células que se encontraram, né? E se multiplicaram. E aqui estamos, graças a Deus, né? O milagre da vida. Oro por ele e entendo que hoje, né? Que foi tudo o que ele deu conta. Amém. Eu sou e serei essa embaixadora. Sensacional aí, ó. Abençoada semana a todos, Leila. Então,
Um beijo, maravilhosos embaixadores e embaixadoras da paz. Fiquem com Deus. Abraço. Gratidão profunda, a Cris colocou. Eu assisti essa live, foi providência divina. Uma resposta. Olha aí, Cris, maravilha. Que Deus te abençoe imensamente, viu? E que cure aí todas as arestas para todos nós. Tudo que precisa ser curado. Que Deus coloque, derrame suas bênçãos sobre todos nós, né? Conflito é inerente ao ser humano, gente. Eles falaram, onde tem ser humano tem treta. Agora, abismo, isso aí a gente não precisa criar, né? A gente não precisa criar o caos. Nós podemos construir pontes. Beijos, amo vocês.